Oi gente, tudo bom? Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa pelo meu cabelinho tá assim, mas é porque a gente acabou de tomar chuva, enfim, uma historinha meio engraçada, mas eu tive uma ideia de vídeo super legal que eu queria comentar com vocês faz um tempo já. E o tema do vídeo de hoje vai ser medicina na Rússia, em russo ou em inglês? Então vamos lá, gente, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, gente, o assunto é tão tenso que eu até decidi sentar. Vamos lá, para quem não conhece a minha história, não tem a mínima ideia do que eu tô falando, vou deixar nos cards o primeiro vídeo do canal, onde eu explico absolutamente tudo, como que eu vim, como que eu comecei a estudar, por que eu mudei, mas eu vou dar uma resumida super básica. Eu vim pra Rússia, estudei um semestre em inglês, o meu curso, né, que é medicina, e decidi mudar para russo. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu mudei, porque eu achei melhor, vou dar a minha opinião e eu acho que com base na minha opinião, vocês vão poder ter ideia um pouquinho do que eu quero dizer e também decidir, né, para quem ainda tá no Brasil e tá com essa confusão, sabe, tipo, estudar em inglês ou em russo. Galera, muita gente fala pra mim, Amanda, eu acho que não vale a pena estudar em russo, porque depois eu quero continuar os meus estudos nos Estados Unidos e tal, eu não tenho planos de voltar pro Brasil, eu acho que eu não vou mais usar o russo, mas enfim, galera, pra vocês terem noção, eu cheguei e fiz um semestre em inglês. E como que foi? O que eu podia dizer? Eu considerava que, assim, pra mim mesma, que eu sabia inglês o suficiente pra me comunicar, pra entender as aulas, assim, pra me expressar, fazer minhas provas, mas eu não considerava, tipo, meu Deus, eu sou a pessoa que melhor fala inglês do mundo todo, pra vocês terem noção. E quando eu cheguei, estava na faculdade, tinha, tipo assim, alguns professores que falavam bem, alguns professores que eu não entendia muito bem, e o que acontece? Às vezes, não só na minha faculdade, como eu sei que tem na faculdade do Eduardo, como eu sei que tem na faculdade de alguns dos meus amigos, o que acontece? As aulas são ministradas em inglês pelos professores, as provas também, mas quando você tem algum tipo de dúvida e quer perguntar para o professor, assim, no corredor, fora do horário de aula, os professores têm meio que assim, como que eu posso dizer, meio preguiça de falar inglês e acabam falando em russo com o aluno, às vezes o aluno não entende russo, então acho que essa conexão, assim, essa relação professor e aluno seria melhor que já tivesse desde o início em um idioma só, que é vocês não teriam problemas no caso. Eu acho que esse é um dos pontos bem importantes, porque tipo assim, você não vai falar só com o professor dentro de sala de aula, você vai falar com o professor nos corredores, quando você tem alguma dúvida, se você tem algum trabalho, entendeu, extracurricular, alguma prática no hospital. Outro ponto muito importante para quem está vindo fazer medicina, se você faz medicina em inglês, se você tem seus superiores que falam inglês, não importa, o hospital aqui você vai falar russo, com os pacientes você vai falar em russo, você não vai chegar pro professor, pro seu paciente e perguntar, oh, hi, how are you? E ele não vai te responder, I'm fine, or I'm bad. Eles vão falar tipo, я вообще ничего не понимаю, я по-английски не говорю, entendeu? Então, tipo assim, como que você vai estar numa prática médica, num hospital, tendo que entender a teoria, tendo que entender a prática e não entendendo, tipo, nada, porque tá sendo em russo, entendeu? Quando o seu professor tá ali explicando pra você em inglês, mas ele tá ao mesmo tempo falando com o paciente em russo, fica extremamente confuso. Então, acho que assim, esse eu acho que é o segundo ponto bem importante, o porquê de fazer em russo diretamente, entendeu? Acabou de passar uma menina que não para de me olhar. Tô assim meio com vergonha, mas tudo bem, continuando. Então, aí o que acontecia? Eu ia falar com os professores, assim, tipo, via que ali na área da administração da faculdade as pessoas falavam com você em inglês, mas entre eles falavam em russo, alguma hora ou outra eu acabava não entendendo o que estava acontecendo. Isso misturou muito na minha cabeça, fora que todo o tempo que você tá fora da faculdade, supermercado, assim, sei lá, a pessoa curte ir pra balada, vai pra uma balada, você vai num restaurante, não são todos os lugares que eles falam inglês, entendeu? Então a sua vida em paralelo com a faculdade vai ser toda em russo. Então acho que esse é o terceiro ponto, do que adianta você estar na faculdade ali aprendendo em inglês e tal, as aulas ministradas, sendo que toda a sua vida fora a faculdade vai ser em russo. Então acho que é uma coisa que tem que pensar muito, galera. Vamos pensar comigo. Uma faculdade no Brasil, que as aulas são ministradas em inglês, fora da faculdade a gente vai falar qual idioma? A gente vai falar o português, no mercado vai falar qual idioma? O português, aqui é a mesma coisa, o idioma local deles é o russo e não o inglês. Então isso acaba aqui complicando muito. Eu acho que para quem tá no Brasil e pensa em vir para cá, tipo, o que eu vou fazer?
tem que saber todos os prós e os contras, entendeu? Tipo, tem que saber os dois lados da moeda. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, quando eu tava lá estudando inglês, eu ficava meio confusa. A faculdade, ela oferece um curso em russo para vocês, mas é o básico do básico do básico do super básico, entendeu? Não vai ser nada tipo, uau, vou sair daqui falando russo. Mesmo que o aluno seja extremamente exemplar. Mas acho que assim, se você mesmo assim, mesmo com todos esses motivos que eu falei, tipo a prática no hospital, as relações dentro da faculdade, a sua vida em paralelo fora a faculdade, o relacionamento com o professor, sem contar que é um inglês russo, entendeu? Então, tipo assim, os russos têm um jeito muito particular de falar inglês. Tem professores que estudaram fora e realmente falam muito bem inglês. Mas tem professores que estudaram para ministrar aulas em inglês, o inglês aqui na Rússia, entendeu, gente? Então, às vezes você cria uma expectativa tão grande de vir para cá e poder estudar em inglês, e quando você chega aqui você vê que é uma coisa totalmente diferente. Então, acho que para quem está no Brasil e mesmo apesar de todos esses motivos, pensa, não, eu vou ir e vou, né, vou fazer a faculdade mesmo em inglês. Eu acho que precisa estar bem ciente de tudo isso, entendeu? Eu acho que é possível, é super possível, se você realmente quer, acha que para você vai ser melhor o inglês. Eu acho que se você é um aluno bem esforçado, você não vai ter problema nenhum, mas eu acho importante saber sobre tudo isso. Galera, peço desculpas porque eu sei que o vídeo vai ficar um pouco confuso, porque é muita coisa para falar, mas dando continuidade ao que eu comecei a falar no começo do vídeo, eu não me considerava uma pessoa que falava extremamente bem, tipo, o máximo de inglês possível para uma pessoa ser fluente. Eu achava que era ok, entendeu? E muitas das vezes eu entendia que faltava um pouco na explicação do professor, entendeu? Tem muita gente que vai discordar comigo, tem muita gente que estuda em inglês que vai falar que não, mas pra mim, a minha experiência que eu tive como aluna, foram 6 meses, não foi pouca coisa, eu acho que faltava um pouquinho, é aquilo que eu volto a falar. O idioma deles aqui é o russo, o idioma local. Se você vai estudar numa universidade em que é tudo ministrado em russo, se o professor é bom, cara, nunca vai faltar nada. Você vai perguntar o que for, você vai ter qualquer tipo de dúvida e eles vão responder, porque é a língua deles, não vai ter confusão alguma, não vai faltar absolutamente nada. Então, assim, o curso vai ser dado para você em 100%, vai de você aproveitar os 100% ou não. Mas em inglês eu achava que faltava um pouquinho. Então, conforme fui tendo essa experiência, sabe, na faculdade e tal, é bom porque você fala que, tipo, como é muito estrangeiro, você fala com o pessoal em inglês e tal, né? Mas ali, sabe, a sua vida, que eu acho que todo o conjunto disso que eu falei pra vocês, o impacto de chegar no hospital e ver que é assim mesmo, tanto como estudante de medicina, mas como paciente também. Eu, como paciente, em todas as vezes que estive no hospital, nunca vi algum paciente chegando em inglês e conversando, entendeu? Então, acho assim, foi um choque muito grande pra mim, que eu pensei e falei, putz, o que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que não é o melhor pra mim. Então assim, o pessoal pensa, o russo é difícil? É, gente, não vou brincar, não vou mentir não pra vocês, é bem difícil. Mas eu acho, gente, que com muita força de vontade vale muito a pena aprender o idioma pra você ter um aproveitamento melhor no seu curso, sabe? A gente sabe que nenhum curso é brincadeira, mas eu acho que medicina é uma responsabilidade grande, né? Você tá lidando ali com vida de pessoas. A probabilidade de você errar é muito grande. Se você erra, os seus erros podem ter, tipo, grandes resultados e assim negativos. Então acho que isso vale muito a pena. Eu acho que isso de estudar ou em russo ou em inglês é algo que tem que se pensar muito, sabe? Pesquisar, ver o que vai valer a pena e, é claro, pensar em quais vão ser os seus planos depois da faculdade também. Mas eu acho que assim, gente, não influencia muito isso, o pós-faculdade, porque mesmo que você não estude inglês, você vai ter como praticar o inglês depois. A mesma coisa o russo, você pode praticar. Mas eu acho que é isso, gente, é o que eu penso e o meu conselho para vocês, assim, eu diria, para alguém que está no Brasil e vai vir na Rússia, seria estudar em russo, não importa qual seja o seu curso, a não ser que seja relações internacionais, né, tipo economia, que é algo que na faculdade ali, tipo, é inglês mesmo o tempo todo, então acho que vale a pena. Mas tirando esses dois cursos aqui, até mesmo direito internacional, tipo, se você vai fazer direito internacionais, RI, entendeu? Ou economia, acho que vale a pena fazer em inglês, mas tirando esses cursos, eu acho que vale muito a pena fazer em russo. Gente, é esse o meu conselho para vocês, espero que eu tenha sido clara, eu falei pelos cotovelos, eu sei, mas eu queria muito explicar, porque muita gente vinha me perguntando há um tempo no privado, então achei melhor fazer um vídeo e publicar aqui para vocês, tá? Então se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês e aguardem que essa semana tem muitos vídeos legais que eu vou lançar, inclusive aula de russo, fica no aguardo, gente, tchau!